Boa noite a todos. Estamos felizes de estarmos aqui no Portal da Luz. Por enquanto, a Josi e eu, de encarnados, sabemos que há os irmãos desencarnados que aqui são trazidos porque o mundo espiritual também não para de trabalhar e provavelmente bem mais do que nós. Então, o capítulo que escolhemos, ou nos foi escolhido para hoje, é Sede Perfeitos, mais uma vez, capítulo 17. No item 5, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Mateus 13, 1 a 9. É um capítulo extenso, então a gente separou algumas partes. A parábola do semeador, essa é a explicação de Allan Kardec, exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, sendo que Evangelho significa boa nova. Para muitos não passa de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Então tem uma parte onde Allan Kardec explica para os espíritos o que podemos interpretar. Então ele diz assim: os que atentam, já se referindo que se a gente esteja em assembleia, esteja reunido, né? Os que atentam para os fenômenos materiais com curiosidade, esses são os que ficam ao longo do caminho. Os que se preocupam com o lado brilhante das comunicações, ficam imaginando após ouvi-las, dando suas próprias interpretações, saindo da casa espírita esquecem, não lhes muda nada a rotina, frios, inacessíveis. Esses são os da semente caída entre as pedras. Os que admiram, mas os conselhos atribuem aos outros, não a si próprios. Aí eu senti um pequeno puxão de orelha. A gente ouve os palestrantes pensando: fulano tinha que ouvir isso. Mas a minha vizinha tinha que ouvir isso aí. E a vizinha, às vezes, é a gente mesmo, né? É o nosso orgulho, a nossa soberba, né? Os espinhos que nós colocamos no nosso caminho. Os que, para os quais as instruções do Evangelho são como a semente que cai em terra fértil e frutifica, esses são os considerados espíritas, na verdade, todos os cristãos. Nessa parábola, temos a instrução dos espíritos, que, como eu disse antes, é bem extensa. Então, a gente separou algumas. Em grande é a fala sobre o dever do homem de bem. A noção do dever moral está incrustado na nossa consciência. Isso foi a resposta dos espíritos quando Allan Kardec perguntou nas leis morais da lei natural, que vem a ser a mesma lei de Deus, né? Eles disseram
Ele disse assim, e quem não tiver tido acesso à instrução, imagina naquele tempo ainda, onde vai aprender? Como é que vai saber o que é o senso moral? Ele respondeu, está escrito na sua consciência, na consciência de cada um de nós. Quer dizer, ignorantes ou instruídos, temos a noção do que é certo ou errado e adivinhamos, por assim dizer, nossas obrigações, direitos e nos inclinamos, com o passar do tempo, às virtudes, que segundo os espíritos, e o conjunto é o conjunto de todas as qualidades. Então, a virtude é o conjunto de todas as qualidades do homem de bem, que são as virtudes, são essenciais, que constituem o homem de bem. E é muito difícil, porque tem que ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, e assim vai indo, né? Chico Xavier não se exalçava, não se exibia de seus dons, nem mesmo que ouvia dos espíritos, nem mesmo que interpretava fielmente o que eles diziam, né? Praticava a humildade, consolava, doava alimentos, conversava com os mais pobres e os acolhia. E aí me lembrei da pomadinha do Dom Pedro, que disse que ele distribuía, que ele levava no seu casaco, um blazer velho, não era nem por ser tão velho ou sujo, mas que às vezes derramava, no calor de Minas, derramava algum potezinho, né, da pomada. Assim, afastava o orgulho, né, praticando a humildade, a vaidade, o amor próprio e o egoísmo. Tudo seguindo os ensinamentos de Jesus. Aliás, ele dizia, e outros espíritas palestrantes já ouvi dizer, na casa espírita, por mais que estudemos, por mais que saibamos, ou achamos que sabemos, não nos esquecermos de aludir a Jesus. São muito bonitos os escritos, as obras paralelas, como se diz, Jesus? As outras obras, né, que completam a doutrina, né? São muitas obras de filosofia, de psicologia, tudo muito bom interpretado à luz espírita, mas às vezes podemos nos esquecer de falar o nome de Jesus. Tem histórias de Chico mandando, né, as pessoas falar o nome de Jesus, que só o pronunciar operava milagres. Muito, muito importante que falemos sobre os ensinamentos de Jesus, sem distinção de classe ou religião. Jesus não pregou só para os judeus, ele era judeu, ele era da tribo de Judá, né, aqueles judeus orgulhosos, cada um da sua tribo, dificilmente se juntavam, ou seja, para casamento, de uma tribo para outra. Eram muito, digamos assim, sectários, né? Mas Jesus não pensava assim, Jesus não pregou isso. Sabe-se que ele andou por Tiro e Sidom, que eram lugares onde viviam os fenícios também, na Cananéia, melhor, em Canaã, né, onde ele fez o seu primeiro milagre. Não eram judeus, né, eram cananeus, mas tinha relações com alguns judeus de Nazaré. Então Jesus foi convidado, de repente até trabalhou para algum, foi convidado e foi junto com Maria e seus discípulos. Mas em Tiro, uma mulher chegou nele, uma cananeia, chegou nele e disse: Senhor, Senhor, salva minha filha, que tem um mau espírito, eu não posso, já fiz de tudo, e ela vive doente, vive acabrunhada. E Jesus disse: mulher, eu vim aqui para ensinar os filhos do meu Pai, eu não posso jogar essas graças àqueles que não acreditam nele, Deus único, né? E ela disse: Senhor, mas até os cães podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Daí Jesus olhou e disse: vai, mulher, tua fé te salvou, tua filha está curada. Magnífico, sublime, como só podia ser de Jesus, né? Outro desses milagres que ele fez com gente que não tinha fé judaica foi também num homem cujo filho caía, tinha provavelmente epilepsia, seria hoje em dia, né? Caía no fogo, caía na água, e Jesus também alegou isso, né? Porque não eram judeus, mas para chamar a atenção. E ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes salvar meu filho, né? E Jesus disse: tua fé te salvou. Então veja a importância da fé aliada à caridade. Imagine a compaixão do mestre, que tudo via, o interior das pessoas, as circunstâncias, tudo. Ele via aquela fé movendo o amor que tinha e curava mesmo à distância. Então tenhamos fé nas irradiações feitas pelos centros espíritas. Tenhamos fé quando alguém mais humilde do que qualquer outro vem aqui falar. Talvez saiba bem menos que muitos outros, mas com boa vontade. Não importa quem está falando, importa a mensagem, importa como cai essa semente no teu coração. E assim podemos alcançar as graças que soubermos merecer, se estiver dentro do nosso planejamento kármico, do nosso planejamento encarnatório, receberemos tudo o que pedimos. E acontece, segundo alguns espíritos, né, que se comunicam, que pessoas que não teriam a graça, que estaria já planejada, sua morte planejada no mundo espiritual, ficam mais tempo aqui. Porque o bem que fizeram, até o próprio Chico disse que ganhou moratória, né? Pelo bem que ele fazia, ele mereceu ficar mais tempo e foi acumulando mais graças, mais bens, talvez pagando alguma coisinha que faltasse, a gente não pode imaginar, mas ele talvez soubesse algo que tinha que aprimorar, né? Mas voltando aos milagres de Jesus, do homem de bem, ele também fez aquele conhecido milagre, né, na Porta das Ovelhas em Jerusalém, mas ainda do lado de fora, né, no tanque de Betesda, também chamado de, esqueci o nome, né? Betesda, que significa a casa da misericórdia, né? A casa da misericórdia tem um outro nome também, mas que não me lembro. Que um homem estava paralítico há 38 anos, esperava para alguém lhe baixar o poço, quando um anjo viesse mexer nas águas, o primeiro que baixasse conseguiria a graça de ficar curado. Há 38 anos esse homem esperava, e era no meio de pagãos, e era um sábado. Então Jesus pregou também que podemos fazer o bem sempre. Sempre, não existe horário, não existe dia da semana, porque os fariseus, os sacerdotes eram muito apegados a isso, né? Tinham seus pecados, roubavam dos coitados, pegavam as ovelhas que vinham oferecer para o sacrifício no templo, pegavam, e tinha seus cercados, seu curral lá nos fundos do templo. Tudo isso foi comprovado depois, não sei o que está tirando pedra neles. Então Jesus fazia questão de mostrar o lado podre para ver se eles se compungiam, mas creio que muito poucos o fizeram, né? Então esses foram fora do tempo, né? Tiro, Sidom, na Cananéia, fora do tempo, no tanque de Betesda, mas fez também aquele conhecido que está em João, inclusive 5 a 15, se não me engano, uma letra feia aí que ele escreveu isso, que encontrando-se no templo, diz Jesus, aquele paralítico, aquele que ele curou do lado de fora, vai e não tarde, não voltes a pecar,
para que não te aconteça coisa pior. Senão que ele tinha visto o porquê daquele homem que 38 anos ficou na porta, numa das portas de Jerusalém, esperando para receber um milagre. Então, muitas vezes, para nós também, a gente recebe a graça e depois se esquece, né? Ele disse, vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Mas aí entrando no templo, né? Era enorme o lugar, ele cura um cego, né? Um cego de nascença, no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, emissário, significa esse nome Siloé, ou Shiloh. Quando ele usa sua saliva e a mistura ao pó da terra, né, no pátio do templo, né, faz uma compressinha lá da babinha, imagina uma babinha de Jesus, né, e dentro dos muros do templo, num sábado, Jesus era corajoso, ele curou esse cego. Essas águas que Jesus usou, né, mais a sua saliva, mais o pó da terra, ficavam dentro do templo, eram usados nos rituais do templo. Então, há diferença. Jesus fez milagres, atendeu os pecadores, atendeu os pagãos das diversas etnias, atendeu de outras tribos, né, para mostrar que não há distinção quando se faz a caridade. Mas também ajudou aqueles, né, a quem, digamos assim, por etnia, por tribo, ele pertencia. Por fim, o último exemplo, tá? Não vou pegar todos os exemplos, o meu preferido, que é aquele do Bartimeu, daquele homem cujo pai teve os olhos furados, né, por ser um contraventor para os romanos, mas que lutava pelos judeus, pelos hebreus, em Jericó, tá? Que era uma cidade linda, diz que até hoje ainda se comercia muito por lá, cheia de palmeiras, fontes, e esse homem então foi morto, crucificado, provavelmente, e o filho dele, para que a família ficasse na miséria mesmo, não fala na esposa ou outros filhos, provavelmente era o filho mais velho do Timeu, furaram-lhe os olhos, né? Furaram os olhos, provavelmente com uma lâmina quente. Não. E ele foi agraciado com um manto que ele usava nos ombros para poder mendigar, porque se não tivesse esse manto, morreria de fome, morreria espezinhado, desprezado. Aquele manto, ao mesmo tempo que ele era um estigma, era uma marca de alguém que foi contra os judeus, desculpa, os romanos, também era um sinal de proteção do Estado romano. Então ninguém podia matá-lo, ninguém podia judiar dele, né? Então é uma coisa terrível, é um estigma e uma proteção. Um dia, Bartimeu, Bar significa filho de, né? Bar em aramaico, Bartimeu, filho de Timeu, né? E ele continuou com o nome dele. Que eu me lembre, nunca ouvi falar de outro que desse um nome nos milagres. Fulano de tal, tem a filha de Jairo, né? A sogra de Pedro, mas o Bartimeu diz Bartimeu, ele assumiu o nome do pai. O nome do pai passava a ser de toda a família, né? Daquele clã. Então, ele ouviu um burburinho e tal, estava sentado à beira do caminho, esperando alguma esmola, quando ouviu um burburinho, e ele disse, o que é isso? Que barulho é esse? E alguém disse, é Jesus de Nazaré, o Galileu que está passando. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, ajudai-me, ajudai-me. Jesus ouviu, ele falando, talvez eu ouvisse antes, né? Antes mesmo que ele abrisse a boca, disse, trazei-o para mim. E esse homem cego, sujo, provavelmente fedendo muito naquele calor, né? Dias e dias, duvido que alguém o levasse para ser higienizado e tal. Esse homem lançou
fora aquela capa, a capa que lhe dava a proteção do Estado romano, e foi para perto de Jesus. E Jesus disse: que queres que eu faça? E ele disse: que eu veja, Senhor. E ele disse, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Mais uma vez, vai, a tua fé te salvou. Então nós temos que crer que com Jesus podemos tudo, e as coisas se tornam mais leves, mais fáceis, porque o nosso coração está livre de preconceitos, nosso coração está livre de mágoas, de queixas, de inveja, de ciúme, quando estamos com Jesus, né? Então, esse homem, ele não disse com Jesus, imagina só Jesus dizer: que queres que faça? Ele podia dizer: devolve minha família, eu quero de volta os meus bens, eu quero poder andar por aí, quero ter um cargo aqui, os romanos me reconheçam que erraram comigo. Não, ele só disse: que eu veja, né? Então que nós também tenhamos o foco, nós como espíritas, o que queremos que ao fim desta pandemia nós tenhamos realizado, tendo o coração grato, agradecendo por ainda estarmos aqui, né? Na posse das nossas possibilidades, da posse da nossa voz, dos nossos olhos. Quantos perderam os rins, né? Não conseguem mais viver, muitos morreram, muitos ainda estão morrendo. Parece hoje em dia que 300, 400, 100, agora diminuiu. Gente, 100 pessoas, vamos dizer que fosse, que morreram. Ainda é muito. Quantos pais de família, avós, avós, que estão sustentando muitas vezes a família, morreram, e nós estamos aqui para a labuta, para o labor, para nos amarmos uns aos outros, para julgarmos menos, o que eu acho muito difícil, né? Nós temos sempre sabemos de alguém que fez a primeira coisa, mas como, tal? Porque não podemos ter intimamente uma oração por aquele irmão? Não conseguimos ainda. Às vezes eu tenho lá minhas dúvidas, que estamos já indo para um mundo de regeneração, tanto mal, tantas coisas que a gente vê, só que também quanto bem a gente tem visto, né? Agora com essa tragédia de Petrópolis, no Rio, São Paulo, Minas, Bahia, né? Nós aqui com essa seca, né? Nós só temos a agradecer. Nós temos que encher nosso coração de compaixão por esses irmãos, ajudar o que pudermos. A gente lamenta, né, José, pouco, lamentando como está seco nosso jardim, as plantinhas morrendo. Nós temos o pão na nossa mesa, temos água para tomar, né? Temos nossa família bem, e mesmo quem não tiver, não perca a esperança, porque dias melhores virão, né? E nós, como espíritas, então vamos encerrar essa exposiçãozinha aqui, os irmãos com muito carinho e amor do coração escutaram. Espero que possa alguma coisa ter internalizado, que eu tenha conseguido falar aos irmãos, não por ser eu, e sim pela mensagem que os irmãos protetores, inspiradores desta casa nos colocam, como diz o salmista, aquele: Senhor, inclinai o ouvido à minha voz. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, ouça as nossas súplicas, nos perdoe o falar humilde, o falar sem tanta ênfase como gostaríamos de fazer, né? A nossa voz, que às vezes já se perde um pouco, mas que possamos ter levado ao coração, nosso coração em primeiro lugar, e também dos nossos irmãos, um pouco de alegria, um pouco de paz, de discernimento e de fé, para terminarmos. Então, nesse homem de bem, né, diz assim: com todas essas tristezas que vivemos, não nos tornemos tristes. Teremos momentos tristes,
humanos, mas que o nosso coração fique alegre por todo o bem que temos recebido. Então diz aqui dos espíritos, que eu vou ler só um pedacinho, diz um espírito protetor. Eu nem quis dizer o seu nome, em Bordeaux, 1863. Não julgueis, espíritas, que, exortando-vos incessantemente à prece, à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens e como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, né? Não parar de trabalhar, não parar de fazer as coisas que precisamos, né? Porque eu não aguento mais esse mundo, só eu querer rezar, né? E meditar. Sacrificai mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. E como, né, gente? Começando dentro da nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Aí me ocorreu assim, vamos contar bem devagarinho, que a gente ainda quer ficar aqui. Diz que o Chico, não sei, já estava bem adiantado em idade, perguntaram se ele quereria ficar. Ele disse que ele não tinha pressa. E naquele episódio do avião, que ele achou que ia morrer, ele disse, não tem pressa de morrer. Bem, assim encerramos então, na noite de hoje, essa exposição, mais para nós pensarmos um pouquinho mais do quanto recebemos, do pouco que temos dado, né, a maioria de nós, e do pouco que ainda podemos dar e fazer pela doutrina, pelos nossos irmãos. Quem tiver a sua aguinha perto, eu não esqueci de falar nisso, né, podemos fluidificar a água, né, e pedir ao Pai que nos ilumine, que nos dê muita paz, que nos dê sossego, compaixão. E como diz o Chico, diz que todas as manhãs dizia, que deseja o Senhor de mim hoje? Achei assim uma frase e tanto. Tenho procurado pensar nisso. E ao deitarmos com Santo Agostinho, a gente pensa, o que eu fiz hoje? O que eu podia ter feito melhor? E não se culpar. Amanhã vamos reiniciar. Um grande abraço a todos, muita paz a todos. Assim seja.